Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Cleide, eu sou psicóloga clínica e psicanalista. Olá, pessoal, eu me chamo Cecília, eu sou da parte de administração e gestão de recursos humanos, e sejam bem-vindos. Oi, gente, eu sou a Pri, eu trabalho com comunicação e consultoria de marcas e negócios, e esse é o podcast do Lab de Negócios, o Converse como uma Mulher. Muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Lab, do nosso podcast. A gente vai falar hoje de novo sobre carreira, né? Sobre adaptabilidade na carreira e da carreira, né? Enfim. E sobre novas oportunidades, sobre oportunidades diferentes, não necessariamente novas, né? Essa questão toda sobre a gente conseguir transicionar de carreira, a gente ter mudanças de carreira, como que isso impacta na nossa vida, que a gente sabe que pode ser um momento muito perturbador, nem sempre é uma escolha fazer transição de carreira. Então, pode ser tanto um momento muito bom para alguém que quer fazer uma transição de carreira, que escolhe, que, sei lá, enjoa da área que está, né? Tenta buscar novos rumos, novas oportunidades, quanto também pode ser algo mais forçado, né? Algo do mercado, algo do próprio trabalho. Então, são coisas que a gente precisa pensar e tentar ver da forma mais positiva possível o quanto isso vai impactar a nossa vida, né? Conseguir entender isso. Acho que tem muito mais a ver assim com uma construção de a gente entender dentro da gente o que a gente está fazendo, o que a gente quer, a nossa cabeça, né? Como que a gente pode lidar com isso, do que esperar que o cenário em volta mude, né? Tem muito mais a ver com essa adaptação interna que a gente precisa fazer para entender mudanças, entender mercado, entender a nossa própria carreira, do que o mercado entender isso, né? E que bom, creio eu, que seja mais uma mudança na gente do que na volta, porque a gente consegue controlar cada passo, a gente consegue planejar, depende só da gente, né? Então, com isso, a questão de recolocação, a gente vai fazer uma reflexão aqui e para entender essas situações todas que a gente pode passar, né? Inclusive, uma coisa que eu descobri lendo o roteiro que as gurias fizeram, eu nem sabia que existia, e a Cecília já me falou também, não sabia que tinha isso, é a tal da teoria da adaptabilidade da carreira, que é conhecido como 4Cs, que são 4 direcionamentos, né? Consideração, controle, confiança e curiosidade. E cada um desses itens fala sobre o momento que a gente se encontra ou que a gente já passou na vida, ou que a gente vai ainda passar, né? Que a gente consegue se preparar para passar de alguma forma, né? Então, achei muito legal essa teoria, não conhecia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ao longo desse episódio. E também, além disso, a gente vai comentar algumas coisas, né, sobre adaptação. Como eu já disse, para algumas pessoas pode ser uma escolha, não que uma escolha seja fácil, mas pode ser uma escolha. Outras pode ser mais difícil por ser uma imposição, né? Não necessariamente uma escolha pessoal, pode ser uma imposição de se achar sem rumo, de não ter para onde ir e precisar fazer uma transformação, uma mudança radical nesse sentido, né? Então, a gente começa falando sobre a teoria da adaptabilidade, que começou a ser discutida em 1940, pelo professor Donald Super, acho que é esse o nome, e a mesma década da criação da legislação trabalhista no Brasil. E aí a gente pode pensar, né, refletir um pouco sobre como essa questão do trabalho PJ, né, nos referenciais de trabalho deixa de ser como CLT,
com seus direitos e coisas assim, a pejotização do trabalho, como que essa teoria poderia ser aplicada no dia de hoje, né, da adaptação. Porque, no meu ponto de vista, a adaptação do PJ, ela consiste nessa questão de transição, que é justamente uma obrigação, né? Ninguém decidiu por conta própria, tirando pessoas que têm micronegócios, pequenas empresas ou coisa assim, ninguém decide por conta própria, você é PJ. Não. Né? Pelo menos das pessoas que eu conheço, que estão na minha volta, assim, foi meio que obrigado pelo mercado, pelo contratante, pelo superior, pela empresa, a criar um PJ, fazer um PJ, né? Abrir um PJ para poder servir naquele mercado, né? Porque, como a gente vê muito no LinkedIn, existe muito PJ com obrigação de CLT, né? Com a mesma carga, a mesma obrigação de CLT. E aí, uma coisa que sempre me pega muito quando a gente fala sobre, quando a gente tem esse tópico para discutir de PJ, CLT, obrigações e tudo mais, recursos, é uma coisa muito simples. Hoje em dia, quem quer CLT? Quantos por cento da população brasileira são CLT, trabalham como CLT, tranquilos, com uma estabilidade, e quantos por cento são PJ por obrigação, por necessidade, porque o mercado demanda, porém não são PJ, ou não deveriam ser PJ. E essa glamorização e enfeitização do trabalho como PJ, do autônomo, né, ele serve para quem? Para quem contrata. Não é para quem é contratado. Porque se a gente for ver, Uber, teleentrega, né? Esses trabalhos todos, assim, que são classes, que elas não são legisladas, digamos assim, não tem alguém para ver sobre as regras dessa classe, são geralmente as mais dominantes, as que mais têm pessoas trabalhando nelas, né? De forma ilegal, porque não é porque tu é PJ que tu ganha mais, porque não tem que pagar tributos e coisa. Então, assim, às vezes se ferra mais do que o CLT. E só quem está ganhando é quem contrata. Porque para quem está tendo que pagar a conta do PJ, para quem está tendo que trabalhar triplo, quádruplo, para ganhar um mínimo, né, fazendo o seu próprio corre ali, não é uma glamorização, não é, porque as pessoas têm a ideia de que PJ é dono de empresa. Não, galera. Não. PJ, nem todo PJ é empresário. Entendeu? Hoje em dia, qualquer pessoa consegue abrir um PJ. Qualquer pessoa. E aí é que tá o problema. Né? É aquela velha máxima de quer ter um negócio, abre o Instagram. Oi? Sabe? As pessoas não têm mínima noção do trabalho que dá ter um negócio, do trabalho que dá criar uma empresa, criar um negócio do zero, ter uma ideia, né, diferente para ser um empreendedor e coisa assim. E o Instagram, por ser... A glamorização do Instagram é muito parecida com a do PJ, né? Vocês percebem isso também? Que é muito parecido. Abre um Instagram aí, começa a fazer conteúdo, pronto, acabou, tu vai vender que nem louco. Não, filho. Não. As pessoas têm essa ideia de que criar conteúdo e abrir um PJ, pronto, acabou, tá com a vida ganha. Não. A Cecília tá travando, né? Tô? Tu travou, ficou meio... A cara Na meio... hora, trava um pouquinho, volta, trava um pouquinho, volta. Ai, Deus Pai. Vou pra cá. Você falando aí, Priscila, parece que quando abre uma empresa ou quando abre o Instagram, mágica, né? Pode pedir, enfim, pronto.
Abriu, funcionou. Não precisa fazer mais nada. Lá anda com as próprias pernas. É tipo isso. Na real, não é tipo isso, né? Sabedoria Mundo imaginário. né? O mundo da cabeça, as vozes da cabeça das pessoas. É porque, mano, pra mim, isso me pega muito, porque, tipo assim, tu procurar na internet saber das coisas é muito simples. E me pega demais que as pessoas procurem na internet cada baboseira e encontrem resposta para todas as baboseiras que as pessoas procuram. Para pesquisar como que funciona um PJ, para pesquisar como que é a criação de negócio. Porque é que nem eu sempre digo, as pessoas acham que ter um negócio, ter uma empresa, vender coisas é pelo Instagram. Não, pode ser porque defasou muito a rede. Mas tem muitos negócios, muitas empresas, muitas pessoas criando negócios inovadores que, tipo assim, se entrar no Instagram, vai ser a mesma coisa que nada. Porque não é o público deles que vai ter no Instagram, sabe? Tem uma galera que vende em Facebook. Com os veinhos. Os idosinhos compram no Instagram, tia. Não vão no Facebook. Eles não compram no Instagram. Sabe? Então, assim, é uma teoria muito bizarra. As pessoas acham que o Instagram virou a lista telefônica dos anos 90 e 2000. É uma coisa maravilhosa. Tu entrava ali, tava todo mundo ali. Tu procurava ali, né? Os serviços e coisa. Então, já existe essa questão. Acho que, para mim, essa questão da gente entender que não é porque é PJ que é bom, que não tem a segurança. E aí acho que a principal questão do PJ com o CLT nesse sentido da adaptação, da adaptabilidade, é entender que é mais uma facada que tu vai levar lá no toba, né? Porque não existe outro meio de entender isso, de falar isso. O mercado se adaptou para gerar menos custo para o empregador, né? E aí a primeira adaptação, transformação que a gente tem na carreira, querendo ou não, eu vejo isso muito para quem está, não só para esse público, mas eu vejo mais esse público falando sobre isso. De pessoas em transição de carreira mesmo, tendo que começar trabalhando como PJ para conseguir pegar mais clientes, né? Para conseguir ter uma renda maior, porque está saindo de um trabalho CLT, não tem experiência com outro, e nenhuma grande empresa vai pegar um CLT sem experiência, sabe? Então, a primeira adaptação que as pessoas têm que ter na cabeça, e que precisam fazer na cabeça, sobre carreira, é isso. Entender que não vai ter mais os mesmos horários, os mesmos direitos, as mesmas estabilidades, não vai ter mais. E agora vai ser de quem? Do mocinho dela, sabe? E aí tem toda uma estrutura, assim, de pensar. Antigamente, quem pagava os impostos era a empresa. CLT, quem paga os impostos é a empresa. A pessoa só tinha suas próprias contas. Como CNPJ, a pessoa precisa pagar as contas da empresa dela e da pessoa física. É um mundo que abre, sabe? Aí, porque tem que estar na rede para fazer mais coisas. Vai lá criar conteúdo. Aí, geralmente, essa criação de conteúdo é um tempo que tu tira do teu trabalho para estar mostrando teu trabalho para outras pessoas, porque tu já não tem mais um chefe, tu tem 3 ou 4. Então, pensando assim na questão de legislação, de adaptação, de mercado de trabalho, no que é positivo, que nem tanto, a gente pode pensar, primeiramente, sobre isso, né? Vocês duas são PJ, não são? Não. Não? Não. E esse assunto me dá vários gatilhos. Esse assunto do caso do podcast de hoje, né? A Cleide acho que é PJ, né? A Cleide é PJ. Não, se eu quiser entrar numa empresa, qualquer tipo de coisa, tudo, seja o que for, participar por exemplo, sites que tem, tudo eles pedem PJ.
Porque MEI, por legislação, não posso. Por causa que tem uns negocinhos lá que se chamam quinais. Os quinais que são aceitos para psicólogo da área da saúde, né? Então, tem que ser, não pode ser MEI, né? Tem que ser PJ. No caso, a gente tá falando que tu não é CLT, né? Tu não trabalha como CLT. Não, muito raramente vê-se, por exemplo, uma vaga de psicólogo CLT. Muito raramente. Assim, porque eu trabalho como clínica, né? Agora, organizacional, aí tem disso também, né? Adaptabilidade, de repente, dentro de uma área, tem várias possibilidades. Igual psicologia, por exemplo, pode se trabalhar organizacional, que é na empresa, pode ser clínica, que é o que eu faço, né? Atender pessoas. A própria área, a minha área tem pelo menos 20 profissões dentro da profissão de relações públicas que eu poderia trabalhar. Sim, e vale aí, e aí também, ok, tem uma graduação sobre, né? E vale aí também você saber o que você gosta, né? O que você quer para sua vida, o que você se adapta melhor. Muita gente começa, depois que se forma em psicologia, com organizacional, por exemplo, porque é o que mais tem vaga. Aí resta saber, assim, você gosta disso, quer trabalhar nisso, ou vai trabalhar só por um tempo, até você... Porque muita gente faz isso, trabalha no organizacional um tempo, e aí vai fazendo a transição para a clínica, porque normalmente quando fala assim, psicologia, pelo menos as pessoas que eu conheço, que estudaram comigo, que fazia os olhinhos delas brilharem, era mais a área clínica, né? Na hora que você chega lá e vai estudar, você vê que tem outras trocentas possibilidades, mas que, ok, né? Faz os olhinhos brilhar pela área clínica. Então, trabalha em organizacional um tempo, depois vai fazendo a transição até passar definitivamente para a clínica, ou fica nos dois, porque agora abriu-se a possibilidade do remoto também, né? Aí flexibilizou um pouco, né? Esse negócio de horário, de estar em empresa ou não, fazer o trabalho de casa. Então, assim, flexibilizou um pouco isso, porque antes da pandemia era muito mais organizacional, era predominantemente presencial. Não tinha possibilidade muito pequenas de outros tipos de coisa. Hoje em dia tem o híbrido, né? Que aí já abre, de repente, possibilidade para você colocar, sei lá, um dia de clínica, período de clínica, e ir transicionando aí, né? E fazendo esse tipo de coisa. Então, eu acho que, assim, falar em adaptabilidade... A Priscila também falou dessa questão de ter que mudar radicalmente em função de outras coisas. Eu acho que a pandemia também trouxe isso, né, para muita gente, porque a pandemia foi muita gente foi demitida, muitas empresas faliram. Falar de pandemia me dá um gatilho enorme. Falar de pandemia me dá porque na minha cabeça eu não consegui voltar ao normal depois da pandemia. Na minha cabeça ainda estamos em pandemia. Sim, sabe? Mas ok, estamos sim, ainda não há A vida não voltou a ser como era antes, em nenhum sentido. É uma coisa... eu acho que não vai voltar. É uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante. Eu ainda me sinto, tipo, raramente sair de casa, não ter que estar sempre trabalhando fora, essas coisas todas assim, sabe? Para mim, isso começou ali em março de 2020. E às vezes eu ainda fico, tipo, eu não tô naquele momento de sei, assim, que já não precisa ter todo aquele cuidado, não sei o que, mas eu ainda tô naquele momento de que, tipo, às vezes eu me pego fazendo coisas que na pandemia não se podia fazer, tipo, andar sem máscara, coisa assim. E aí eu fico, gente, eu não devia estar... Ah, não, tá, acabou. Sabe, assim? Eu fico, tipo, eu não preciso mais lavar máscara? Não preciso. Sabe? Ah, não tem que lavar comida. Sabe? Ou, não dá. Quantas pessoas vão ir? 30 pessoas. Isso já é aglomeração. Não dá. Não, mas peraí, calma. Sabe? Eu fico, tipo, dá um tilt. A chavinha ainda não, tipo, falou, voltamos. Não.
Ainda tá Não dá para fingir que não aconteceu, né? Aconteceu. E eu acredito que por isso não vai... Ai, não voltou como era antes. Eu acho que não vai voltar. Também acho que não vai voltar. Porque não tem como voltar. Ainda mais pensando, inclusive, no número de pessoas que morreram. E que seguem morrendo, né? Porque teve mais... seguem morrendo. Eu tava vendo... Estava vendo a estatística de um pediatra falando sobre, ele falando do quanto morreram em 2023, que já não era mais decretado estado de emergência, né? Mas ainda estamos em pandemia, o número de jovens e de crianças que morreram em função de Covid-19. Eu vi também, não lembro o número, mas eu vi também, eu fiquei tipo... Parece que esqueceram, né? Continua morrendo gente, parece que a galera esqueceu que realmente acabou ou que ainda tá aí. Mas não. Eu acho que não tem como. E vai essa questão, tem a questão da adaptabilidade nisso aí também. Eu acho que nesse sentido da pandemia também, a gente acaba lidando com os 4 Cs ali em geral, né? Que é considerar o momento que estamos vivendo agora e o que já vivemos, que na minha opinião, seria uma análise de cenário para entender onde estamos, como estamos, o que estamos fazendo e para onde vamos, né? Para mim, essa consideração seria isso, entender o cenário que a gente está tendo, o que a gente quer, o que a gente já teve. Controle no sentido de entender que nem tudo a gente pode controlar, porém, o que a gente pode controlar que seja de forma planejada, para não vir surtos e surpresas no meio do caminho, para não gerar o quê? Ansiedade. Porque nós trabalhamos no ciclo vicioso também, né? Também não dá para fingir que não existe. Aí tem aqui a confiança, que é tipo assim, confiar que as coisas vão dar certo, que a gente pode investir, que a gente pode insistir no futuro, porque na pandemia a gente vivia muito assim, tá, vamos fazer um plano para, sei lá, 1 ano, aí depois um plano para quando voltar tudo ao normal, saca? Aí, tipo, tem o plano do online, plano do remoto, plano do híbrido, plano presencial. Era sempre assim que nós trabalhávamos na pandemia, né? Com toda essa situação e confiando no processo, queria dar certo, que fazia sentido, e na gente mesmo, de que a gente conseguia fazer aquilo acontecer, porque foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né? Então, acho que tá meio aí. E para mim, a curiosidade, eu acho que ela vem muito do o que pode ser feito neste sentido, porque eu acho que isso é uma coisa curiosa. Mesmo num problema devastador, aonde que a gente pode... Isso tem muito a ver com a questão, inclusive, que PJ se pega muito vendo isso. CLT não tanto, porque eu acho que a estabilidade tira um pouco da curiosidade das pessoas. Eu no meu mundinho, eu imagino dessa forma, tá? Eu vejo assim, não estou dizendo que todo mundo é assim, estou dizendo que é como eu vejo, como eu imagino o CLT. Eu acho que o PJ, como a gente não pode ter, digamos assim, não tem um futuro certo, sabe? A gente não sabe o que o outro está pensando. A gente não sabe se as pessoas estão na mesma barca que a gente não sabe se as pessoas vão continuar com a gente, se a gente vai poder contar com aquela entrada de grana daqui a pouco, a gente não sabe. Pode ser que um cliente desmarque, desfaça um contrato aqui e a gente perca, sei lá, 2 mil de um mês para o outro, né? Então, essa questão da curiosidade, de estar sempre indo atrás do o que pode ser melhor disso aqui. Como fazer isso aqui render mais? Como aumentar isso aqui? Como melhorar? Como que eu posso ser melhor? Qual que seria o melhor cenário para eu poder fazer tal coisa? Eu imagino dessa forma, assim, sabe? Eu acho que o CLT traz para a gente uma confiança e uma estabilidade e tira da gente essa questão de ir atrás. Porque eu lembro muito meu pai trabalhando CLT e a própria empresa trazia para eles cursos e coisas assim.
Eu vejo que depois que meu pai aposentou, saiu assim de CLT, não tá mais trabalhando, não tem mais essa preocupação de estar à frente, de buscar conhecimento, de entender novos modelos, novos mercados, sabe? Ele simplesmente parou ali. E eu não consigo me ver assim, parando de Mas eu pensar, acho de ir que mudou um atrás. pouquinho esse cenário, assim, eu acho que são mais para empresas, como é o nome que fala? Tem um termozinho que você fala, quando a pessoa é Eu? mais... Oi? Ah, Eu? esqueci. Tradicionais é o nome? Ah, pode ser conservadoras? É isso! Eu acho que é mais para esse tipo de empresa, porque hoje a gente está no VUCA, né? Está tudo mudando muito rápido, então a questão da adaptabilidade hoje em dia, se você não se adaptar, você fica para trás. E, consequentemente, vem demissão, consequentemente, você fica defasado, né? Tipo, eu como testemunho de vida, enfrentei isso, porque, assim, quando eu resolvi mudar de carreira, eu não achei que fosse tão difícil, porque você vai para uma vaga do mercado hoje em dia que eles pedem 7 anos de experiência, isso não pode, no máximo pode 6 meses. E aí o povo quer pessoas prontas, que às vezes nem é tão bom assim, porque se você traz pessoas, às vezes, de outra empresa, né, que trabalhou, sei lá, 20 anos e já sabe de tudo, entre aspas. Mas essa empresa vai ter um perfil diferente, você vai fazer aquela função de uma forma diferente, e às vezes as pessoas vêm com vícios, né? E às vezes também, pela questão da experiência, fala, não, eu sei, eu sou, tipo, mais sabido, e acaba também não querendo aprender, né, qual é o perfil da empresa nova, como é que faz na empresa nova, como é que ele pode melhorar na empresa nova. Eu acho que hoje em dia ainda romantiza muito essa questão da escravidão. Como você falou, o PJ para mim é uma escravidão disfarçada. Ah, eu não quero pagar férias para o meu funcionário, eu não quero pagar o INSS, eu não quero pagar FGTS. É mais do que uma desculpa para o empregador, né? Ter essa desculpa de não querer pagar, mas ele quer lá o funcionário batendo ponto, ele quer lá o funcionário entregando tudo que tem que entregar em dias, e aí ele quer exigir como funcionário normal, mas não quer tratar essa pessoa como funcionário normal. Quando eu vejo a vaga BJ, sinceramente, eu até fecho, até não quero nem olhar assim, porque eu falo, gente, pelo amor de Deus, qual a necessidade disso? Porque eu vi uma entrevista, um podcast, sei lá, acho que ele é chefe, sei lá, dono da empresa, falando que fez 2 entrevistas. Uma com um cara falando que, se eu te ligar 9, 10 horas da noite, você vai atender? Se eu te querer final de semana, se eu te botando várias coisas assim pesadas pro cara. E aí ele não teve a resposta do cara que ele queria, tipo assim, que eu vou, eu quero, eu faço e tal. E aí fez entrevista com a moça, e a moça falou assim, fez as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos. E a moça, mas eu vou, eu quero. E você é casada? Se seu marido se incomodar que eu estou te ligando, tipo assim, um homem te ligando, né, que seria o chefe. Problema dele, eu vou estar ganhando mais que ele, tipo assim, eu me separo, se ele deixar com ele, que se mude. E aí foi, obviamente, a escolhida, né? A pessoa que ele queria, o perfil que ele queria. Então, o povo ainda romantiza muito. Eu cansei de fazer entrevistas atuais, de falar, se eu te ligar no final de semana, feriado, você é casada, tem filho? Ainda hoje, tipo, 2024, né, gente? Feliz ano novo. E a gente ainda vivendo isso, a romantização do PJ, a romantização da escravidão, porque eu estava vendo, inclusive, está tendo movimentação aí para acabar com essa escala 6x1, né? Porque estão tentando implantar aquela 4x3, né? Que viram também em outros países que deu certo e tal. A qualidade de vida em outros países, como Portugal, por exemplo, como Espanha, gente, qualidade de vida, eles priorizam isso. Mas assim, sobre esse sistema 4-3 eu vi, mas eu também vi, gente, eu acho que eu concordo mais com essas pessoas do que com quem quer implementar o 4-3. É uma questão de cultura. Não tem como a gente ter uma cultura de países extremamente desenvolvidos, sabe? Que não tem uma questão de ter que... Da pessoa, é tipo assim, ou tu aceita ou tu fica sem comer, entendeu? É isso ou é isso, sabe? Ou tu vai aceitar uma coisa que precária, que te tira a alma, entendeu? Tu vai ter 3 horas no trânsito para trabalhar muito, ganhar pouco,
não ter tempo para ficar com a família, não ter tempo de ter lazer, vida social, coisa assim. Em compensação, se tu não te passar por isso aqui, tu não vai ter o que comer. Não vai ter o que dar para teus filhos comer, não vai poder pagar a tua faculdade para ter uma vida melhor. Porque é uma questão de cultura e também de política, entendeu? Acho que não adianta querer implementar algo que nas empresas está acontecendo muito bem, obrigado, lá para fora, porque a cultura lá fora é diferente da cultura aqui dentro, sabe? É a mesma coisa se a gente pode pegar um microambiente para falar sobre isso. Isso, de novo, minha opinião, tá? Se a gente pegar 2 famílias, moram no mesmo condomínio, vizinhas, mesmos filhos, mesma quantidade de cachorro, marido, mulher, casal, como queira, tá? Se a gente pegar um apartamento com regras XYZ, que as crianças vão dormir cedo, que isso e aquilo, não sei o que, não sei o que, e os outros tentarem implementar outras regras, que as crianças dormem tarde, a hora que querem, não sei o que, não sei o que, não sei o que, no dia que qualquer uma das regras tentarem mudar qualquer uma das regras para se adaptar pela outra realidade da outra casa, porque os filhos são mais obedientes, que isso e aquilo, não vai dar certo, porque não mudou a cultura daquela casa. Exatamente, da casa. Ou seja, cada empresa tem a sua cultura. Exato. Tem empresa que implantou essa questão do 4x3. Mas também não é só a questão da empresa. Não é só a questão da empresa, é uma questão de cultura. Porque aqui no Brasil, histórica e culturalmente, as pessoas tentam se prevalecer umas sobre as outras. As pessoas, historicamente, aqui no Brasil e socialmente, tentam se dar bem umas às custas das outras. Então, assim como a gente tem uma cultura de que a classe trabalhadora hoje odeia pessoas ricas, odeia seus gestores, odeia a liderança, a não ser que passe pano na cabeça delas, sabe? Tipo, não tô falando isso de que tá certo ou que tá errado. Eu tô te falando como... tô falando aqui como uma situação que eu vejo acontecer de comentários e coisas assim que eu vejo no LinkedIn, o que eu vejo as pessoas falar, tá? A não ser que sejam lambidas nas empresas, toca fogo, entendeu? Agora, é óbvio que o contrário é visto como uma coisa ridícula, porque tá sobrecarregando o trabalhador. Entende? Então, não é uma cultura da empresa, é uma cultura do país que é diferente. Mas o que eu quero te dizer, você não tem como generalizar. Por exemplo, uma empresa que você trabalha não vai ser nunca a empresa que eu trabalho. A gente não trabalha na mesma empresa, como você falou. É uma casa, é uma cultura de uma família, uma cultura de uma empresa. Por isso que cada empresa tem missão, tem visão e tem valores. Porque isso é o perfil daquela empresa. A gente não tem como, assim, tipo, determinar uma regra, vamos dizer, né? Uma regra para vários. Porque cada um tem sua história, cada um tem seu contexto, cada um tem, sei lá, enfim, sua personalidade, né? Cada empresa, ela é pessoal. Aonde que você imaginaria que a gente chegaria hoje em dia e ver pessoas que vivem de digital influencer na internet ou dançando no TikTok para ganhar dinheiro? Eu acho que, como a gente vê essa questão da pandemia que a gente comentou, da adaptabilidade, de mudanças, as coisas estão correndo há muito tempo, a passos largos, às vezes lento. A gente tem muito que avançar ainda, claro, muito coisas para conquistar, como a gente já mencionou, com relação a mulheres, com relação a tantos outros assuntos polêmicos, mas eu acho que também a gente vê algumas mudanças que a gente nem imaginaria que aconteceria. Assim, a gente tivesse lá atrás, falava, no futuro, será que a gente vai ver a gente lá na internet fazendo de tudo para virar meme e viralizar e ter seguidores e ganhar horrores com isso, porque a galera ganha muito. E eu pergunto, a gente já falou também, né? Perguntar para os meninos, você quer fazer o que quando crescer? Quero ser youtuber, quero ser TikToker, eu quero ser Instagramer, né? Sei lá, não sei a forma que fala. E aí a gente vê que as coisas, né, vão, tipo assim, de uma hora para outra, às vezes muda de uma forma que a gente não consegue controlar. E hoje, para você, por exemplo, você falou, né? Tem que ter Instagram para você ter um PJ, para você ter sua empresa bem-sucedida. E onde você imaginar que para você, sei lá,
ter uma empresa realmente com visibilidade na internet, você tem que ficar fazendo videozinhos de, sei lá, de rios, né? De essas coisas que as pessoas fazem. Porque eu conheço advogada que fala isso. Ela, poxa, eu queria ser conhecida pelo meu trabalho, mas tem que ficar fazendo vídeo na internet. Gente, ter não tem, né? Ter que não tem. É isso que eu tava dizendo. Depende muito do público que tu tem, de quem consome, e de repente tá se esforçando. O que eu mais vejo é a pessoa se esforçando para um caramba para fazer vídeo, para fazer conteúdo no Instagram, para isso e aquilo, TikTok, o caramba. E o público dela não tá ali. Então faltou o quê? Entender o cenário. E aí, mas o que eu acho que não dá pra gente querer comparar é uma cultura tipo Brasil com lá fora, sabe? Eu acho que nesse ambiente de trabalho, a gente poderia entender empresas como sendo microambiente, Brasil, estrutura Brasil como sendo macroambiente. E a gente vive num mundo onde é muito romantizado os trabalhos pequenos, que são básicos, mas pequenos no sentido de não ter regularização, sabe? Então, é o que a gente estava falando. Hoje em dia, o entregador de pizza, ele é visto como PJ, sabe? Ele devia ser CLT, e ele é visto como PJ. Maioria é PJ. iFood, táxi, Uber, o que são isso? São pessoas que às vezes nem têm o próprio carro, eles alugam um carro, colocam combustível para poder tirar um trocado numa empresa que paga terceirizado para eles fazerem entregas. Tirando o táxi, que não é terceirizado, mas que tem uma regulamentação, o resto não é regulamentado. Entende? Então, é por isso que eu digo sobre esse negócio do 4-3, 6-7, coisa assim, 6-1, né? Que eu digo é o seguinte, eu não digo que tá errado testar. Eu digo que muito já se viu isso sem implementação da cultura apropriada para isso. Ah, porque é lindo, porque trabalha menos, tem mais qualidade de vida. Tá, mas a cultura tanto do Brasil quanto da empresa, tanto que é uma cultura já que está tentando ser mudada, entendeu? A maioria das empresas trabalha numa cultura X de segunda a sexta-feira, tirando alguns comércios que trabalham sábado e domingo também. Tá? Com alguma folga no domingo ou no sábado. Uma vez por mês. Rede hoteleira, supermercados, variam os comércios. Mas se a cultura está sendo mudada, a maior parte, tipo, muitas pessoas, muitos negócios, muitas empresas fazendo desse jeito, de forma de exploração, e está tentando ser trocado por uma forma de ter mais qualidade de vida, não é necessariamente a cultura de quantos dias se trabalha, mas da forma como é a cultura estabelecida num país inteiro para o trabalho. Porque lá fora, as pessoas não vivem para trabalhar, as pessoas trabalham para viver. Entende a diferença? Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de viver para trabalhar. Sabe? Tem uma bela diferença aí. É por isso que eu acho que talvez pode ser implementado em algumas empresas que já conseguiram por terem conseguido reverter a cultura de um país. Ou daquela empresa mesmo, né? Não, mas a cultura do país dentro da empresa, porque precisaram de pessoas que pensavam como elas, e aí entra a questão dos valores, princípios e coisas assim que a gente estava falando, missão, visão e valores, que tu tem que estar, os funcionários, quem trabalha na empresa, os diretores, chefes, tudo mais, precisam estar alinhados no mesmo pensamento, né? Então, se tu vai desfazer dentro de um microambiente, que é a tua empresa, dentro de um macroambiente cultural, que é o Brasil, se tu quer ir contra a maré do que está sendo feito num ambiente macro país,
tu já tem que catar as bolinhas certas, pessoas certas que pensam como tu, para entrar naquele teu microambiente com a cabeça junto com a tua, estabelecida como a tua. Entendeu? Então, quem que essas empresas que trabalham em regime quase exploração, que é o que está tentando ser mudado, elas já atraem pessoas que não têm muita perspectiva de trabalho, que muitas vezes não têm uma formação, né? Que precisam daquele trabalho para poder andar, subir mais alguns degraus da escada para conseguir um negócio melhor, para conseguir uma formação melhor, entendeu? Para conseguir estudar, para conseguir um lugar melhor no mercado de trabalho. Ninguém tá ali por opção, porque quer, porque acha bom não ter tempo. Então é isso que eu digo. A cultura da empresa tem que ser diferente da cultura do país? Sim. Não adianta tu pegar uma empresa e falar, a gente vai trabalhar 3 dias por semana para ter uma qualidade de vida melhor. As pessoas precisam estar na tua vibe para trabalhar nessa cultura. E não adianta tu trabalhar 3 dias com a mesma vibe que tu trabalha 5 dias. Não adianta, tu vai ter menos tempo para fazer reunião, menos tempo para trabalhar em si. Mas o que eu digo é isso, entendeu? Tipo, não adianta tu ter pessoas na tua empresa com mentalidade de viver para trabalhar, se tu quer trabalhar para viver. Porque as pessoas não vão ter a mesma... Não é nem competência. Talvez a mesma vontade de fazer as coisas em um ritmo diferente. Porque não adianta tu trabalhar menos dias da semana pensando em resolver coisas em daqui 3 meses, que podia ser feita num mês. Nada vai para frente. Sabe? Por isso que é uma questão Eu acredito muito, como eu falei, não vejo, tipo assim, generalizações. Acredito que a gente tem diferentes perfis, diferentes culturas, até, vamos dizer, aqui dentro do país. E Sim. que a questão da adaptabilidade vai entrar como melhoria. Como você vê o que é que dá certo para você, o que é que vai dar certo na sua empresa, o que é que dá certo para o seu funcionário. Porque falar assim, a Priscila trabalha na empresa que ela ganha, sei lá, um salário mínimo. Vou aumentar para 5 mil reais para ver se ela fica mais motivada. Mas Priscila pode não se motivar porque está ganhando dinheiro a mais. Ela pode se motivar porque ela vai ter benefícios, porque ela vai ter, sei lá, uma qualidade de vida melhor, porque ela vai ter tempo para cuidar da família dela, sei lá, cada um se motiva de um jeito. Exato. E aí, se você se adaptando para você entender isso, eu acho que até a própria empresa, né, prospera, porque essas empresas que você citou, que as pessoas estão de passagem, né, tipo assim, tá lá para ter aquele tempo, aquela experiência e passar, essas empresas talvez também não são felizes, vamos dizer assim, que tá vendo que as pessoas estão tendo rotatividade alta, isso para a empresa também não é bom, isso também não é legal, tipo, tá, a pessoa entrando e saindo, então ela fala, ou eu vou me adaptar, ou eu vou melhorar, ou vou... Mas é que depende do negócio, entendeu? Depende do negócio. Porque tem negócios como supermercado e shopping que não interessa. Eles sempre têm vaga aberta. Eles não se interessam quanto tempo a pessoa fica ali dentro. Porque não é o sonho de ninguém trabalhar em supermercado e shopping, justamente pela quantidade de horas trabalhadas, entendeu? Um flanelinha, um carregador de lixo, não é o sonho de ninguém fazer isso, cara. As pessoas estão ali porque elas não têm uma condição de estar em um lugar melhor. Então, para essas empresas, eu sempre, todo dia que eu vou no supermercado, eu escuto falando que tem vaga, que tem isso, que tem aquilo, que paga tanto, que não sei o que. Esse negócio de horas, eu vejo, na minha percepção, é a mesma coisa que o pessoal que fala sobre ter um ambiente tranquilo, uma cultura legal e ter piscina de bolinha na empresa. Ou escorregador. Qual é a diferença que vai fazer na vida do funcionário? De algumas pessoas, dependendo da pessoa, né? Qual é a diferença que vai fazer ter uma piscina de bolinha no local de trabalho? Um escorregador em vez de uma escada para descer os andares. Não vai fazer diferença nenhuma. Entendeu? É por isso que eu digo, existe essa diferença, existe essa mentalidade. E aí é justamente isso que é o foco aqui.
eu vi muitas publicações de pessoas já sendo falando, não deu certo, porque isso, porque aquilo, ou porque a liderança estava fraca, ou porque, sei lá, os funcionários não estavam na mesma vibe, ou coisa assim. Mas é por isso que eu digo, sim, é válido o teste, mas eu tenho as minhas dúvidas sobre a funcionalidade dele, se vai durar ou não vai. Porque existem já relatos de líderes e de empresas que colocaram isso como meta para 2024, testaram em 2023, colocaram como meta em 2024 e viram que não funciona. Que o negócio assim como teve o contrário, né? Que eu também já vi empresas que deram. Não, mas é o que eu estou dizendo, não vai ser igual para todo mundo. Então, é por isso que eu estou dizendo, essa adaptabilidade, ela para algumas pessoas, ter essa questão... É que tem gente que pensa que lá fora tudo é melhor, sabe? Só que não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Então, assim, é por isso que eu digo, pode ser que para algumas empresas, dependendo da mentalidade de diretores, de líderes, de funcionários, sei lá, que for, né? Funcione. Porque também pensa tu, um cliente num supermercado. Tu chega no supermercado, ou sei lá, bota aí agora eu lembrei do intercâmbio, bota aí numa casa de venda de intercâmbio. Tu manda uma mensagem na sexta-feira, meio-dia, o pessoal te responde, só vai atender de novo na segunda-feira. Dependendo de como tá a tua cabeça como cliente, já perderam uma venda. Sabe? Depende muito, cara, da empresa, não é porque, não é todo mundo que tá nesse... No intercâmbio, estou pensando até sexta. Minha agência, e eles mandam a mensagem automática, né? Aquelas mensagens automáticas de business, de WhatsApp business. Eu já sei. Às vezes eu mando de propósito, de verdade. Eu falo, eu vou mandar, porque eles vão responder na segunda, e eu vou ficar despreocupada no final de semana sem um estresse a mais, porque às vezes é uma coisa que tem que resolver. A Cecília é muito literal, às vezes, né? Mas gente, e assim, a gente já entra sabendo, você já entra no supermercado X sabendo que ele funciona até domingo. Aqui eu conheço os supermercados que funcionam até domingo. Mas é exatamente isso. Se tu não tá na mentalidade do negócio que tu tá entrando, não vai funcionar. Não vai funcionar. As pessoas que procuram vagas em supermercado são umas pessoas X. As pessoas que buscam vaga de corretor de imóvel, que não tem cliente 25 horas por dia, tem um perfil Y. As pessoas que vendem coisa, sei lá, computador, assistência técnica, que tem que estar disponível também 24 horas, não sei o que, telemarketing, são outro perfil. E geralmente esses perfis são pessoas que estão buscando esses trabalhos que geralmente têm mais horários, têm mais tempo para dedicação, não são trabalhos de escritório, para começo de conversa, sabe? São trabalhos com alta mobilidade e são trabalhos que, assim, são aquele tipo de trabalho para a pessoa conseguir uma qualificação melhor na vida delas, ter dinheiro para se qualificarem em outra coisa, para conseguirem pegar um emprego melhor. Não é sonho de consumo, não é meta das pessoas colocar ali, quero um emprego em tal lugar. Não! Às vezes elas precisam se adaptar a essa realidade de um trabalho mais básico que elas estão buscando, que é super necessário, mas é mais básico, que não é um sonho de consumo, para poder chegar onde elas querem. Mas eu nunca vi alguém falar, nossa, eu tenho o meu sonho trabalhar naquela rede de supermercado lá de empacotador. Nunca! Agora tem gente que você tirar do empacotador e botar para uma liderança, ele não vai. Que eu também já vi esse perfil de pessoas que estão lá na operação e estão muito bem. Tipo assim, não consigo me adaptar em outro cargo. Mas é isso, é uma questão de perfil. É uma questão de perfil. Os porteiros de condomínio, mesma coisa. Todos os porteiros que trabalham aqui no condomínio, eu nunca vi alguém falar, nossa, estou realizando meu sonho aqui sendo porteiro de condomínio. Saca? Eu nunca vi ninguém falar isso. Não é que seja um trabalho ruim, não é que seja ruim, não é que precise se adaptar. Imagina um porteiro de condomínio trabalhar de segunda a quinta. Tem condição, gente. Porteiro é para estar ali guardando o condomínio, sabe? Então, assim, não tem trabalhos que não tem... Por isso que existe escala.
Mas é que tem a questão também da questão de quanto custa um funcionário. A empresa não faz sentido. E a pessoa já entra sabendo disso quando vai pegar a vaga. Entende? Porque não é um trabalho sonho de consumo. Carro na internet. Não é um trabalho sonho de consumo. Não é uma meta de vida. Entendeu? É diferente. Mas é por isso que eu digo, nem todas as empresas vão conseguir adaptar isso, muito em função do que a empresa faz e muito em função também da mentalidade dos funcionários, dos objetivos dos funcionários dentro daquela empresa, daquele negócio. Não adianta. Não adianta. É bom testar para quem tem uma mínima chance de conseguir? É bom testar. É muito bom ter essa mente aberta. Mas eu não vejo isso funcionando nem em 90% das empresas. Para dizer muito ainda 90%. Porque tem muito negócio aí que, cara, é insustentável manter essa rotina. É pouquíssimo. Eu acredito nas empresas. Você acha que a cultura do Brasil, tipo, não condiz com a realidade. Então, não é de percepção a cultura do Brasil. É que é uma questão assim, se 100% das empresas geralmente são assim, tem um motivo. Sabe? Se tem uns horários tão pesados, tem um motivo. E eu acho que não é uma questão de cultura do Brasil, eu acho que é mais uma questão de cultural e educacional. Empresários, em sua maior parte, políticos, em sua maior parte, não pensam na educação. Esses trabalhos que são mais pesados, geralmente são para pessoas que não têm uma formação, que têm até o ensino médio, que não tem necessidade de ter uma formação. Então, para quem que vale a pena manter esses trabalhos, manter essa carga horária? Entendeu? Tá muito ali. Política, educação e trabalho tá muito ligado. É por isso que eu acho que são poucas empresas que vão conseguir. E não é uma questão de, eu acredito nas empresas. Não, eu também acredito nas empresas, nos negócios. Mas eu acho que são poucas empresas que vão conseguir esse regime pelo motivo de que tem muito mais pessoas precisando desses trabalhos mais hardcore do que o contrário. Hoje em dia, até uma pessoa com graduação tá difícil conseguir emprego menos hardcore. É puramente por isso. A Clary estava dentro dele, vai lançar a cabecinha ali. Fala, Clary. É que eu estou vendo a discussão de vocês, eu estou pensando aqui, né, nos pontos que a Cecília apresenta e nos pontos que a Priscila apresenta, e eu acho que talvez seja o início de uma mudança, né? Porque nada se transforma de uma hora para outra. Talvez no futuro, né, daqui a algum tempo, sejam possíveis horários diferentes do que temos hoje das 8 às 18, segunda a sexta. Exato. Sim. Então, acredito que talvez aí a mudança é sempre lenta, né? Ainda mais como é uma mudança que vai pegar assim de cheio, né? Algo tão tradicional que já está aí há muito tempo, que já está muito estabelecido. Talvez seja uma possibilidade para um futuro, né? Diferente. Daqui a algum tempo, não agora, talvez, né? Não seja tão rápido como a gente gostaria. Mas já tiver uma mudança de pensamento nas gestões, talvez sim. Porque eu não vejo como grandes empresas, que nem eu falei, mercados e assembleias e coisas assim, tipo, né, condomínios, etc., que trabalham nesse horário, assim, de 18... Eu não lembro qual é o horário aqui que eles trabalham aqui no acho que é 18h36, né? 12h36. É 12h36, eu não vejo como mudar essa cultura tão cedo sobre esses mercado,
supermercado. Sim, mas até lá fora, né? Existem os trabalhos que são feitos pelas pessoas do país e existem os trabalhos que são feitos mais por imigrantes, por essa questão de você falar, que você falou, Mas né? aí Um trabalho também... mais hardcore. Só que aqui tem muita gente que ainda precisa desse tipo de trabalho. E talvez o mercado se divida, né? Aí, então, entre as pessoas que têm a possibilidade de ter menos horas e outras não. Mas olha só, o que é a principal diferença? Hã? Lá teve esse começo, a gente também está tendo o nosso começo, tudo tem um começo. Mas aqui que é a principal diferença? Plantada. Qual que é a principal diferença do Brasil para lá fora? Aqui, ó. É isso aqui, ó. Porque tu acha que os empresários, donos de supermercados e coisa assim, vão aceitar perder 2, 3, 5, 7 salários mínimos para botar mais uma pessoa em escala do que colocar mais horários na escala das pessoas que já estão no supermercado? Dos funcionários que já tem? Só um exemplo. Aqui abriu um supermercado enorme, uma rede, na verdade, né? Enorme. Todo mundo, bora, obviamente cheio de vagas. Quando começarem a trabalhar, o supermercado sem pagar, explorando todo mundo. Exato. Começou no Instagram, gente, não vamos trabalhar nesse mercado, esse mercado ele explora, ele não dá a hora da gente comer, não dá alimento. E aí começou em rede social, a galera mesmo se comunicando, né? Quem trabalhou lá, quem teve essa experiência. E aí quando esse mercado vê que tá realmente sem ninguém, aí ele começou a se pronunciar, né? Ele, não, gente, eu vou pagar vocês. Aí ele começou a querer fazer a parte dele, que era a obrigação, né? De pagar as pessoas, enfim, de fazer essa parte dele. Porque ele viu que a galera estava saindo. Quando ele perceber que ele não vai ter respaldo nenhum, que ele vai ver que tá todo mundo se falando mal dele e ninguém tá querendo trabalhar nele, aí ele vai realmente fazer isso que ele fez. Não, gente, eu vou pagar até tal dia. Não, gente, eu vou depositar o Pix até tal dia para vocês. Aí é diferente, porque é a questão do conhecimento e da educação que a gente estava falando. Eu não vejo existindo uma cultura diferente sem ter melhorias na educação. Quem é que se beneficia com a educação defasada sem fazer a gente pensar, sem fazer o público pensar? Políticos e donos de empresas, grandes empresários. Se os funcionários desse supermercado não tivessem tido noção do que estava acontecendo, não começassem uma revolução interna no supermercado, olha só, não começassem a se pronunciar contra o supermercado, falar que não estava tendo pagamento e o caramba, tu acha que eles teriam se coçado? Não. Aconteceu com a Livraria Cultura, gente. Pararam de pagar as pessoas, começaram com violência psicológica dentro do trabalho, dentro dos horários de trabalho, os funcionários reclamando, ninguém falou nada. Um funcionário que reclamava, o diretor ali da rede, da loja, perguntava, alguém tem algo contra o que estamos falando? Ninguém se pronunciava. A diferença é que o que entra na cabeça das pessoas? Eu preciso deste emprego. Não tá fácil conseguir emprego. Vou eu perder o salário mínimo que estou ganhando aqui para ir para a rua e não saber quando que eu vou ganhar dinheiro de novo? Não vou. Então, eu vou ficar quieta, vou engolir e vou conseguir o meu dinheiro, vou garantir mais um salário. Só que assim, faliram e até hoje não falaram nada, entendeu? A cultura estava falindo e os funcionários aguentando o vexame dia após dia. Por quê? Porque não tinham essa mentalidade, não tinham as perspectivas de vida lá fora. Entende? É isso que eu estou dizendo. O que tem que mudar para a cultura mudar e para todo esse mercado mudar é a educação. Quem é que é o principal interessado? Luizinho. Quem que é o principal interessado para que a educação e a cultura não avancem, não mudem? Os grandes empresários. Existe a possibilidade de algumas empresas mudarem a sua cultura, pagarem bem os funcionários, diminuírem as horas de trabalho? Existe.
Porém, os funcionários, isso também depende dos funcionários de se rebelarem, que nem fizeram aí no supermercado que abriu. Não é só de cima. Foi, mas o que eu estava trazendo foi a empresa ter a iniciativa de uma melhoria. Porque se ela está apostando no funcionário, ela vai ter esse retorno. O funcionário ele vai dar o retorno de uma forma natural, vamos dizer assim. Não é uma coisa tipo, a chibata aqui, você tem que trabalhar tipo o taylorismo ou aquelas teorias que tinha antigamente. Se você está tipo, apostando em antigamente? Melhor, como eu falei, hoje ainda romantizam, né? Mas a gente, pelo menos, não está fazendo aquele teste de tempos e movimentos e como era, né? Enfim, nessa época. E a gente ter essa troca, porque assim, não é só a empresa que escolhe o funcionário também tem que escolher a empresa. Será que eu me adequo àquela... Mas aí é que tá. Quantas pessoas tu conhece no Brasil que tem a condição de escolher empresa? Que tem peito para escolher empresa? Entende? Eu conheço 3 pessoas. Eu consigo contar na mão, assim. Entende? É isso que é difícil. Eu não estou dizendo que é impossível. Estou dizendo que beira uma utopia. Sabe? É muito parecido com a questão da luta do feminismo, eu acho. Sim, a gente tem que confiar nas empresas. Sim, a gente tem que ter esperança, coisa assim. Mas, tipo assim, a gente tem mudanças. Só que eu não acho que vai ser uma coisa linear. Entende? Eu acho que ainda existe essa questão do pensamento de que quem tem que se adaptar à empresa é o funcionário. E por quê? Porque a gente aprende isso na faculdade já. Ensino médio. Sabe? Quem tem que se adaptar à empresa é o funcionário. É o que eu mais ouvi na faculdade. Sabe? Tem que impressionar os chefes, os diretores, os supervisores, os líderes. Foi isso que eu ouvi. Então, é por isso que eu acho que a mudança da cultura, ela não vai ser linear, vai demorar. Não acho que não seja válido, eu acho que é muito válido, mas também eu acho que, às vezes, chega a beirar uma utopia pensar sobre isso, sabe? E aí eu quero fazer uma provocação aqui sobre as mulheres, historicamente, se adequarem para manter fluxos, né? E quando que é o momento da linha tênue entre a adaptabilidade e a conformidade? Tipo assim, a gente entender que a gente consegue se adaptar, ou até onde a gente consegue se adaptar, e em que ponto a gente tem que começar a se conformar com aquela realidade mesmo, que é mais ou menos isso que a gente estava falando. Uma questão entre adaptabilidade e conformidade. A gente entender que é assim, não vai mudar, né? Tipo, vou sair deste lugar porque ele não vai mudar mais do que ele já mudou. Ou então, a gente pensar sobre, não, ainda consigo me adaptar sobre isso aqui, ou é sobre isso, vou ficar por aqui, porque é isso mesmo, não vou achar nada melhor. Até que ponto a gente consegue trabalhar sobre isso? Quer falar, Cleire? Pode falar, Cecília, pode falar, Cecília. Não, a mulher que você fala? Da gente... quem mais se adapta na história da humanidade? A mulher. Quer falar, Cleire? Eu acho que existem muitas pessoas, muitas mulheres aí que nessa pandemia a exemplo disso, né, do não conformismo e porque são chefes de família também, né, então existe aí uma questão de necessidade. Elas foram as pessoas que mais abriram empresas, que mais empreenderam e não eram pessoas... Sim, e não são pessoas com renda alta, pelo contrário, né? E muitas dessas empresas prevalecem, muitas mulheres descobriram, né? Aí uma força, uma potência, essa é a palavra que eu queria, uma potência ali de ser empresa, de produzir
e de fazer diferente daquilo que é o CLT, daquilo que é a empresa, porque elas abriram a própria empresa. E eu fico pensando aqui, né, que muitas delas fizeram isso porque houve um momento em que, para todo mundo de trabalhar. Aí, ok, vamos voltando aos poucos. Aí foram liberando para as pessoas trabalhar, mas as escolas não voltaram. Os filhos estavam com elas. Existiam duas possibilidades: ou deixava o filho com alguém, ou sozinho, e retornava para a empresa, ou ficava com esse filho em casa. E muitas delas, por não ter com quem ficar esse filho, fala, não, vamos para uma outra alternativa, vamos embora abrir uma empresa, vamos trabalhar aqui, vamos dar um jeito, ou foram despedidas, né, por causa disso, porque não tinha com quem deixar o filho, e aí o que eu faço? Então, eu acho que muitas possibilidades foram aí fabricadas, né, e foi descoberta uma potência aí em função disso. Foi fácil? Não foi fácil, muito pelo contrário. Foi bem difícil, mas abriu-se novos caminhos, né? Sim. E pensando nisso daí, essa questão da adaptabilidade, da criatividade feminina, que sim, né? Existe e está aí todo dia atuante, né? Falei alguma, né? O que eu faço? O menino está aqui, e como é que eu vou trabalhar com isso? E bora, né? Porque isso também, muitas vezes, cotidiano. É o arroz com feijão. Já vista nós nas férias escolares. Mas não é uma exceção. Pelo contrário, né? É algo que a gente pode pensar e discutir depois, né? Mais, né, sobre isso, esse mercado de trabalho, esse empreendedorismo feminino, inclusive, né? E como, né? Não é de escolha também, né? Parece Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Quantas empresas... Não só pelo sentido do filho e tal, mas também por muitos nãos que ela recebe, assim, tipo, no mercado mesmo, de oportunidade, etc. Tipo, etarismo, questão racial, questão de escolaridade. Questão de útero, mulher mais caro porque tem útero. Sim, tudo isso. E quantas empresas são abertas por isso? Por essas questões. Quantas a falta empresas do cromossomo igual, né? Pelo amor de Deus, o que a porra do Y veio fazer, né? Pelo amor de Santo Cristo. Veio cortado a perninha e acho que era uma perninha a mais no cromossomo e estava pronta a situação. Pra que tanto sofrimento? Olha o tanto sofrimento que uma perninha carrega. Pelo amor de Deus. A mentalidade vai lá para baixo. Não, olha. Olha só. Em 2012, os professores Mark Savickas, acho que é isso, e Eric Porfelli analisaram candidatos com base em suas decisões em questionários personalizados para uma pesquisa comportamental voltada à adaptabilidade. Pessoas com altas pontuações em consideração demonstraram habilidades para pensar sobre seu futuro vocacional, ajudando a se planejar e se preparar para os próximos desafios. Em controle, pessoas com altas pontuações têm habilidade para controlar as tentativas de se preparar para o futuro vocacional e assumirem a responsabilidade por dar forma aos comportamentos e ambientes por meio de autodisciplina, esforço e persistência. Olha só, é bem o que eu estava falando. E a curiosidade está relacionada com a habilidade de explorar a si mesmo em cenários futuros, para se colocar em várias situações e vários papéis. Exatamente o que eu estava pensando. Pessoas com pontuações em alta confiança acreditam que podem realizar escolhas com vistas a implementar seus planos e aspirações. Exatamente. Confiança em si para um futuro melhor, né? Então, gente, é sobre isso. A consideração, entender o futuro vocacional, se planejar, preparar
e se planejar na questão de se preparar para os próximos desafios que vão ter na carreira, né? Conseguir entender tudo que permeia isso aí. Então, é sobre muito mais, acho que é muito mais sobre o indivíduo do que sobre a empresa, no final das contas, né? Inclusive até os próprios líderes, se a gente for pensar sobre isso. Então, e é uma questão, né? As mulheres têm essa questão de ter que se adaptar muito mais. Eu acho que a perninha que falta faz a gente pensar 1.800 novas possibilidades para cada questão, né? Acho que é essa perninha que vem aí. E aí, qual dos Cs, né, seria a maior pontuação de vocês? E por que vocês acham que seria esse Cs? Entre consideração, controle, curiosidade e confiança. Qual seria a maior pontuação de vocês nesses 4 Cs aí na pesquisa? O que vocês acham? Eita, deu branco nas duas. Eu sei o que é menos, o que é mais. Eita, o que é menos? Eu acho que confiança. Confiança, para mim, acho que é o que tem menos aqui. Tipo, é mais difícil, é muito difícil, porque principalmente quando você quer se adaptar, que você quer mudar, que você enxerga que você não está sendo feliz naquela vida, que você quer mudar, seja de carreira, enfim, uma mudança é sempre muito difícil, né? Às vezes até como mulher mesmo, você está no relacionamento, às vezes você, vou terminar aqui porque eu não estou bem, não está sendo bom para mim e tal, ou estou no emprego e tal. É bem difícil, e aí você ter confiança de que você está fazendo a coisa certa, você está no caminho certo, de que você tem que confiar em você mesmo, que você tem potencial, principalmente quando você recebe muitos nãos, quando você está, se sentindo inútil, é muito difícil. Cleire? Eu estou pensando aqui, porque eu já passei por tantas fases, né? Lembrando que essa é uma pesquisa aí comportamental, e quando você faz um teste, o teste é como se fosse um retrato. É aquele momento ali, de como você se sente naquele momento. Pode ser, tanto é que teste psicológico... Não tem mais, amor, você tirou o número 7. Peraí. Aí, voltando, né? Quando você faz um teste de psicológico, ele tem prazo de validade. Sim. Dependendo para o que você quer ele, você tem que refazer ele daí a algum tempo. Então, assim, eu acho que eu já passei por tantas fases, por tantas coisas, e como a Cecília falou, né, às vezes a gente não é criada para ser autoconfiante, né, para falar assim, eu vou bancar e vou fazer isso daqui, se der certo bem, se não der, amém, a experiência e boa para frente. A gente não tem esse perfil, né, muitas vezes a gente não é criada para isso, a gente é criada para ter medo, a gente é criada para, não arrisca não. Mas mulher, e depois, o que os outros vão pensar? É por isso que eu digo, não é nem a questão do que os outros vão pensar, é tipo assim, o que me garante que se eu abrir mão desse trabalho meio bosta que eu tenho, que não paga bem, que eu tô me escravizando aqui, o que me garante que eu vou ter comida na mesa depois, entendeu? Tipo assim, que eu vou conseguir outra vaga, outra oportunidade para ter, porque, e ainda mais sobre mulher, né, porque geralmente... Não precisamos lembrar que, estatisticamente, o Brasil é o país com mais abandono parental, homens deixando mulheres e crianças, o país que maior número de mulheres chefes de casa com filho para criar, e o país com maior número de crianças por casa, né? Porque, historicamente, isso era mão de obra. A gente aprendeu a ter 1.000 filhos para esses filhos ajudarem a pagar contas de casa quando crescerem e começarem a trabalhar em torno dos seus 15, 16 anos. Ponto. Ninguém nega isso. E vivia muito na roça, né? Vivia muito na roça. Na roça, os filhos ajudavam, né? A parte do... Então, é isso. Eu acho que essa questão, a gente ainda, por mais que a gente não tenha hoje, por exemplo, eu e Cecília, por mais que nós duas não tenhamos uma família para cuidar, não tenhamos marido em casa, não tenhamos cria para dar de comer, né?
mesmo assim bate essa coisa da gente de será que vamos ter dinheiro para o mês que vem? Entendeu? A gente não tem essas preocupações. Embora a gente ainda se pergunte quando a gente vai para uma nova oportunidade, quando a gente sai de uma oportunidade. Entende? Então, eu acho que é muito mais o perfil feminino, né? De pensar, modelo como a gente foi criada, como a gente viu nossas mães, nossas avós e bisavós, nossas tias fazendo, sendo criadas, se perguntando sobre isso, ficando em empregos em função disso, né? Muitas mulheres, até na dramaturgia... Muitos subempregos. Muitos subempregos. Com renda pequenininha, muito renda além, extra, muito aquém, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso. Acho que vem disso, assim, essa questão da confiança também. Mas eu acho... Eu tô em dúvida. Como uma boa libriana, eu tô em dúvida. Porque, assim... gato, não é fácil. Eu tô em dúvida porque eu penso muito eu tenho muito a questão da consideração, de me planejar, de me preparar, de entender o que vem à frente. E isso é muito em função da ansiedade, tá? Sou adepta. Adepta é muito bom. Eu sofro deste mal do século, então eu acho que por isso eu considero 589 cenários diferentes para a mesma situação e, ao mesmo tempo, 5 cenários diferentes juntos. E a maioria negativa. A maioria não, a maioria não, vamos dizer metade, porque eu estou trabalhando essa questão de não pensar mais nessa. Inclusive, últimas sessões com a minha psicóloga, ela falou: estou muito orgulhosa de você por tá pensando dessa forma, tá entendendo né, as coisinhas ali, as casinhas. Eu falei: muito obrigada. Tô feliz comigo mesma, não muito, mas muito obrigada. Estamos aí nessa tentativa. Mas eu fico muito entre a consideração. O controle, minha filha, a ansiedade já me fez largar de mão. Eu já entendi que eu não... E porque ele piora a minha ansiedade. Então, assim, eu não tenho controle sobre tudo. Então, assim, esqueço, entendeu? Eu faço o que dá e tá sendo o meu máximo, aquele meme, né? Essa semana estarei dando o meu mínimo e esse será meu máximo. É sobre isso, tá tudo bem. Mas eu também fico em dúvida. Eu sou uma pessoa muito curiosa. E a curiosidade é justamente essa questão de até onde eu posso ir, o que mais que eu posso saber sobre isso, que é realmente uma questão de curiosidade. De ler, a Cleire sabe bem do que eu estou falando, de ler sobre uma coisa, quando vê a tua lista da Amazon, tá com 18 novos títulos diferentes por causa de um terminho que tu leu no livro, te despertou a curiosidade, tu quer ser especialista agora naquele termo ali para poder... falar, a Cleire sabe do que eu tô falando. A Cleire tá comigo nisso aí. Mas também eu me considero uma pessoa que trabalha muito com a questão da confiança, porque eu não sei se isso é uma coisa positiva ou negativa, mas eu entendo, eu tento muito entender aonde que eu posso chegar. Mas não é só entender aonde que eu posso chegar, é o que eu tenho que fazer para chegar lá. Entendeu? E aí vem a questão da consideração, de que o que está nas minhas mãos. Eu acho que muito disso, desses 4 pontos que eu trabalho, tirando o controle, vem de eu entender e trabalhar com planejamento desde muito cedo. Então, e a questão do empreendedorismo, quando a gente está fazendo plano de negócios, a gente passa por todas essas hipóteses. A gente tem que pensar em tudo. A gente passa por tudo isso. Então, eu estou acostumada a pensar quais são as metas e os objetivos que eu tenho, o que eu vou fazer para chegar lá, como que eu vou chegar lá, quando eu chegar lá, o que eu vou começar a pensar, entendeu? Então, eu tenho muito esses pontos nessa situação de que tudo eu penso. Quais são os objetivos, o que eu tenho que fazer para atingir eles, em quanto tempo eu quero atingir eles. E vocês viram isso? O podcast foi assim. Vocês lembram que a gente falava sobre isso? Tudo que a gente faz aqui, eu sempre estou perguntando, mas e aí? Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa de ter pessoas assim. Lembra que eu falava lá no início? A gente precisa disso, a gente precisa daquilo.
vai funcionar assim, a gente precisa ter tanto tempo para fazer tal coisa, porque não é de uma hora para outra, não é magicamente que acontece. Então, desde sempre, eu trabalho com isso. Eu mexo com essas circunstâncias. Nem sabia que existia, mas eu mexo com essas circunstâncias, que é avaliar cenário, entender riscos, né? Gerenciamento de riscos, tá ali junto. Então, para mim, eu fico pensando muito nisso, assim, sabe? Nesses pontos todos, do que tá acontecendo. Então, eu fico muito dividida, mas eu creio que a questão eu fico dividida entre confiança e a consideração, porque a curiosidade eu sempre tive. Eu continuo sendo essa pessoa que vai atrás. Mas se eu não tiver a confiança e a consideração, eu não consigo ter a curiosidade. Uma depende da outra. A confiança também é influenciada pela vida, né? Eu também sou muito planejadora. Aí vem a vida e fala, ô minha filha... Mas daí vem a questão Aí eu fico menos confiável ainda. Eu fico, oh, meu Deus, eu planejo um negócio 5 anos, fico lá pensando. Mas é a questão do controle. Aí minha vida aí pronto, não tenho mais confiança em nada. Não, mas é a questão do controle nisso aí. De entender que a gente não controla tudo. A gente consegue minimizar algum risco. A gente nunca vai tirar um risco. Sabe? Então, a questão do planejamento, né, da confiança em si, ela também vem de entender que não importa o quanto tu planeje, pode dar errado. E tá tudo bem dar errado. Porque o planejamento, ele não é estático. Não é a gente dizer, não, amanhã eu vou sair para caminhar, vou ir para praia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí cai uma bomba de chuva. Tu não vai caminhar, tu não vai para praia. Aí tu vai te sentir fracassada porque o teu planejamento não deu certo. Porque tu não considerou tudo. Entendeu? Tu pegou uma linha reta e foi. Eu sou dessa que eu falei, né? Que considero o pior cenário ABC dando merda. E aí, o D também dá, o E. Então, aí eu fico, enfim, desgostosa. Tadinha. Tá, mas, ô Cleire, no teu cenário hoje, na tua foto hoje, qual seria o teu maior C da vida? Eu sou muito curiosa também. Nossa, como eu sou curiosa. Controle sei lá, gente, a gente tenta, mas é só para sofrer, porque controle não existe. Não tem como. As variáveis que realmente se podem controlar são muito poucas. Muito poucas. E nem estamos assim, falando de maternidade, né? Nós nem estamos falando de maternidade. Então, não tem como, cara. Na vida, né? As variáveis que se podem controlar são pouquíssimas. Para começar, a única pessoa que você consegue mudar é você. Os outros, esqueça. Não dá para fazer isso. Então, com você, já é o que é de dificuldade você gasta uma vida para fazer? Então, é assim, é complicado. Então, assim, consideração, habilidades de pensar sobre o futuro. Talvez consideração também seja um ponto interessante meu, por quê? Porque eu mudei de carreira, né? Eu mudei de carreira e o povo falava assim, nossa, você vai fazer outra faculdade? Eu falava, pô, sem nem... Eu fiz uma pesquisa e eu pensei muito bem, eu tinha uma faculdade, não trabalhava na área, trabalhava em comércio varejista, não estava feliz, aí eu comecei a pensar assim, então vamos pensar que uma coisa que eu vou fazer, que eu vou gostar de fazer, para que eu possa sair disso daqui, porque eu não quero ficar aqui. E estava já me adoecendo, né? Então, aí eu comecei, fiz faculdade, 5 anos de faculdade, pós-graduação, e sigo nesse caminho aí. E dentro da faculdade, no final, eu tive que escolher. Porque eu estava trabalhando numa empresa, e aí a chefe falou, olha, como era um conglomerado de empresas, muitas empresas eram da mesma família. Então, ela tinha
ela poderia me colocar numa outra empresa, num RH e tal, para que eu fosse psicóloga organizacional e etc. Então, na verdade, ela já contava com isso, né? Ela já dava como Certo. como certo que eu iria fazer isso, e ela já até se preparava para essa possibilidade, porque até então eu estava na área administrativa. Aí eu falei, não, eu quero sair. Meu último ano de faculdade foi uma decisão muitíssimo difícil. Falar que eu queria sair, porque na época o estágio de clínica não tinha como, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, não tinha como fazer o estágio de clínica à noite. Então eu teria que, se eu quisesse clínica, eu teria que deixar o trabalho. E foi isso que eu fiz. Eu deixei o trabalho e apostei na clínica. Foi difícil? Foi muito difícil. Mas Recompensou? Recompensou? Compensou porque eu gosto da área, né? Ah, muito bem. Mas a área... Mas o que, Cecília? Mais feliz agora. Sim, porque eu não tenho aquela insatisfação que eu tinha. Gente, eu já teve dia de eu ir trabalhar chorando. Você sabe o que é você entrar para ir para o trabalho e chorar? Eu vejo esses memes dessas pessoas chorando aí, não sei o que, no trabalho. Eu fazia isso de verdade, eu chorava porque eu não queria estar lá. Hoje não, eu vou para o meu trabalho feliz, cantando. Eu planejo, assim, os meus atendimentos, a minha agenda feliz. Deixa eu fazer uma última provocação. Depois até da discussão que tivemos aqui, muito enriquecedora, né? Que tivemos hoje sobre adaptabilidade. Vocês acham que a adaptabilidade é a nova flexibilidade? Acho. Você fala como sinônimo, como se fosse a mesma coisa? A adaptabilidade é a nova flexibilidade, se adaptar e ficar ali no que o mercado está te pedindo, no que o trabalho está te pedindo, no que a tarefa te pede. É a nova flexibilidade que eu vejo flexibilidade como, tipo assim, ficar mais 2 horinhas, perder, sabe, assim, tipo, um dia ter uma reunião a mais, uma coisa assim, não sei o que e tal. Isso é a mesma, isso seria a nova adaptabilidade de encarar isso como ter que trabalhar mais e talvez ganhar a mesma coisa e tudo mais, ser uma nova adaptabilidade do mercado de trabalho? Não acho que seja não a mesma coisa, porque, por exemplo... Se tornando, não é a mesma coisa que a adaptabilidade, aliás, a flexibilidade esteja se tornando a habilidade de se adaptar, não de ser flexível, mas de se moldar pro novo, digamos assim. Em vez de se ter que ser flexível sobre as coisas, a gente tem que se adaptar, não só ser flexível. Tipo, não é uma coisa de um dia, é uma nova rotina. Podem ser coisas que caminham juntos, no caso, né? Que, tipo, que andam de mãos dadas. Uma leva a outra. Acho que não obrigatoriamente, mas pode ser coisas que andem juntos, né? Tipo, sua empresa, por exemplo, mais... Toda hora esqueço o nome que eu falei. Qual é o nome que eu falei? Conservadora. Ela vai ter as regras dela, ela vai ter tudo bonitinho. E se você botar uma empresa menos conservadora, ela pode ter uma realidade diferente. Por exemplo, a gente está aqui, tem horário de trabalho, mas a gente pode ser flexível se você precisar fazer alguma coisa na rua, se você precisar resolver uma situação, e a gente pode ter uma flexibilidade no horário, por exemplo. Um dia, né, obviamente, uma situação não todos os dias, e ela vai ter a flexibilidade de não estar, tipo, aquele negócio rígido todo dia, como se fosse algo militar, né? E, geralmente, as empresas mais conservadoras, elas são mais assim, né? Tipo, ali, a pé e enfim, certinho todo o tempo.
E a adaptabilidade, talvez se essa empresa conservadora de repente quisesse mudar alguma coisa, e aí todo mundo, consequentemente, né, iria se adaptar àquela mudança, e aí seria talvez uma mudança na cultura, uma mudança, enfim, na rotina, no cotidiano, não sei o que seria essa mudança, essa adaptabilidade, e todo mundo, consequentemente, iria junto, né, seja pela liderança, seja pela nova cultura da empresa, enfim. Eu acho que elas podem caminhar juntas, e pode ser um complemento uma da outra, né? Mas não necessariamente, não, tipo assim, pode ter uma adaptabilidade só, uma flexibilidade só. E tu, Clery? Eu acho que a minha adaptabilidade vai mais ao encontro do que a gente falou mesmo, né? Do que a gente precisa ali no mercado ou alguma coisa que seja uma reviravolta pessoal, que exige uma adaptabilidade sua, que vá contra o mercado, e que o mercado se vire para lá, mas que você precisa fazer outra coisa da sua vida. E flexibilidade, muitas vezes, eu vejo como saber lidar com algumas coisas. Como, por exemplo, o exemplo que a Priscila deu, vamos aqui fazer um passeio X e um passeio Y, ok, choveu, pronto, frustrou aquele primeiro plano. Plano B, vamos embora ver o que dá para fazer nesse dia chuvoso. Então, é uma flexibilidade, você flexibiliza ali naquele dia, então tá bom, vamos ver filme, vamos ler um livro, vamos num outro lugar aí, de repente, sei lá, cinema, outras tantas opções possíveis em um dia que esteja chovendo, por exemplo. Então, assim, eu vejo mais flexibilidade por aí. Apesar de que depende assim também, né? Porque talvez em alguns contextos pode soar como sinônimo, né? Pois é, eu fico em dúvida se seria andando de mãos dadas ou se um leva para o outro. Eu acho que enquanto que a flexibilidade ela pode te levar para a adaptabilidade, porque quanto que a gente começa sendo flexível, aí, tipo assim, uma vez na semana, 2 vezes na semana, aí daqui a pouco tá 4 vezes na semana, sabe? Eu acho que daqui a pouco o que a gente chama de flexibilidade pode estar virando adaptabilidade, porque a flexibilidade te leva a perder o controle conservador das coisas, o que leva a ser adaptável. Entende? Se for uma rotina. Eu acho que a gente está cada vez mais. Se essa flexibilidade. E eu não digo só no ambiente de trabalho, não, tá? Mas eu digo que essa flexibilidade que a gente tem de pensar em novas possibilidades, novos planos, deu errado, como é que a gente faz, não sei o quê, isso não vai ser mais flexibilidade. Eu acho que ela vai virando rotina porque o mundo está ficando assim. E eu acho que não é uma questão de se adaptar pelo mal, pelo fazer as coisas ruins. Eu acho que é uma questão de diminuir a ansiedade que a gente tem de tentar controlar tudo. Entendeu? Eu acho que é, tipo, uma questão até de saúde mental. Vamos ser flexível. Tudo bem, não sei o que. Vai fazendo assim, vai fazendo assado, mas daí semana que vem faz de outro jeito. E aí tenta acordar mais tarde, num dia que tá se sentindo mal. Aí outro dia tá se sentindo bem, acorda mais cedo, resolve a vida inteira e não sei o que. Eu acho que essa adaptação, pelo que faz bem pra gente, ela vai virar uma rotina. Então eu acho que comece sendo flexível. Não, tudo bem, hoje eu não vou tomar café. Não, tudo bem, hoje eu posso comer uma fruta, eu tô me sentindo mal. E isso vai virando uma rotina. Então, eu também acho que não necessariamente essa questão de flexibilidade e de se adaptar seja uma coisa ruim para as pessoas. Acho que depende muito do ponto de vista. Porque pode vir a ser uma rotina muito positiva para a gente. Porque isso gera menos transtorno de ansiedade, porque a gente não tem controle sobre as coisas. Então, se a gente for mais flexível, conseguir se adaptar às coisas melhor, a gente fica menos transtornado.
a gente pode ter menos ansiedade, pode ter menos crise de pânico, de tentar controlar e planejar tudo, sabe? A gente pode ter uma maior inteligência emocional para entender por que aconteceu, o que a gente pode fazer agora já que aconteceu. Acho que tudo envolve uma coisa e outra. Acho que o problema central é que as pessoas ainda pensam sobre adaptação e flexibilização como algo ruim, que elas vão estar perdendo alguma coisa. Clery tá rindo. Pode falar, Clery. Se fossem os seres humanos não estariam aqui, porque foi através da adaptação que a gente chegou onde chegou. Tá bom, então. A gente fez umas feiuras aí no meio do caminho, matou os negócios, mas foi adaptando que a gente chegou aqui. É. Cometeu uns erros, uns deslizes, umas coisas aí, mas... Criamos uns homens aí no meio do caminho que não precisava? Criamos! Sim, a gente deixou uns povos aí, uns homens fazer uns negócios que não podia, deixamos. Agora estamos aí tentando fazer diferente, agora a gente está tentando ir pro plano D, né? Já é o plano D, E, F, que é tentar consertar essas cagadas tudo. Não, gente, não vai conseguir consertar as cagadas. O negócio é daqui para frente. O que a gente vai fazer agora? Porque... É tentar consertar os homens que vêm pela frente. É isso que eu tô dizendo. As cagadas que foram feitas, tentar consertar o que vem. Os negócios é feio, Camélia. E aí, quando a gente... É fácil, não. Estamos aí. E aí, a gente tem que se adaptar e ser flexível, né? Para entender essa nova geração que está vindo aí, esses novos ensinamentos, novas necessidades, desejos, né? Que a gente vai ter que lidar com eles. Mas nova temperatura da Terra. Mas exatamente. Que é a adaptação melhor do que essa, que é a gente entender a nossa nova rotina de fritar metade do dia e permanecer vivo. Gente, para quem vivia em geleira até pouco tempo atrás, né? Para quem estava congelado até uns anos atrás, a gente está muito que mal. Pelo amor de Deus. Entrando em ebulição, socorro, né? Então, seja, inclusive, uma questão de adaptação, adaptabilidade, que é interessante a gente falar agora, uma indicação, tá? O Mundo Depois de Nós, dona Netflix. Assistam, babies. Se não viram, tirem um tempinho. Vai lá. Assistir. Tu viu? Vi. Então, Clery, tá aí, tarefa de casa para tu assistir quando o Luizinho dormir. Meu Deus, quando ele ainda tá lá, assim, eu tô tentando falar, vamos, Luizão, dormir. Eu tô muito pior condição do que eu deu primeiro. Então, quando começar as aulas dele semana que vem, tu assiste. Só se for assim, começa as aulas, aí a gente consegue organizar a rotina de forma diferente. Quando esse episódio for pro ar, eu não sei se ainda vai estar na Netflix, porque esse episódio só vai pro ar no meio do ano. A gente tá gravando dia 16 de janeiro, beijo, obrigada. Mas é um ótimo filme, maravilhoso. E é sobre isso, tá, galerinha? A gente se vê daqui uns tempos, daqui umas semanas, né? Com mais conteúdos sobre psicologia, sobre saúde mental e sobre carreira. E até a próxima. Obrigada quem assistiu, quem ouviu. Engajem lá nas nossas redes sociais. Beijo. Tchau. Tchau, tchau, gente. Você ouviu o podcast Converse como uma Mulher. Acompanhe tudo o que está rolando no nosso Instagram, o Lab de Negócios.